boa tarde, boa noite, pessoal. Boa noite, presidente. Vou fazer a chamada rapidinho, porque a gente tem bastante coisa para tratar hoje. Nosso conselheiro Murilo também tem uma contribuição e também tem um compromisso às 18h40, então vou adiantar o serviço. Estão presentes nesta reunião do dia 25 de agosto. Eu, Joyce, Rogério Machado, Almir Rogério, Murilo Baesso, Paulo Rogério, Samantha On, Thomas Ditz, Will Cris e Rô e Projeto Guri, acabou de entrar. Não, é a Samantha. Rosinei acabou de chegar também. Pessoal, se a galera for entrando aí, vocês, por favor, também fiquem de olhos para mim. Presidente, quer fazer sua aberturinha aí para a gente poder dar início? Boa tarde a todos, tudo bem? Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa reunião do Conselho Municipal de Política Cultural de Pirassununga, mais uma vez aqui na nossa sessão ordinária. Eu estou um pouco dividido hoje aqui, que eu estou no meu local de trabalho, com ações acontecendo, então estou meio dividido, mas quero louvar mais uma vez aqui a participação da sociedade civil, que é sempre importante, sempre participativa. Cada vez mais os nossos assuntos se intensificam, as decisões, as escolhas, as votações. Então, a gente precisa dessa participação em nome da cultura da cidade. Lembro sempre que tem algumas questões técnicas, né? Se a gente abrir para votação, a gente tem os conselheiros aqui titulares e eles que fazem a votação. E na falta deles, a gente pode abrir espaço para os suplentes, né? Fazer votação. Vós, todos têm direito, né? Podem pedir a palavra durante as pautas. A Joyce vai abrir a pauta também. Acho que nós vamos ter uma pequena inversão hoje aqui por conta de horário. E é isso. Estou aqui disponível para o que precisar. Belezinha. Bom, eu vou também solicitar a dispensa da leitura da pauta para a gente dar uma agilizada no processo. Já vou também solicitar a gentileza de aprovarem que não tem ata passada ainda, porque a colega primeira secretária não fez. Eu coloco então, em votação. Favor, aprovem por mim. Os titulares que se oporem, por favor, abram o microfone. Se a gente der uns 2 segundinhos, segundo a Samantha, 1 jacaré, 2 jacaré, a gente conta como aprovada. Beleza. Ok, aprovada. Obrigada. Justificativas de ausência, nós recebemos por e-mail do nosso segundo secretário, Igor Tomás, e Fabiana Malamã, e a Deise Saúde, para quem espirrou. Saúde. E a conselheira Deise, que postou lá no grupo agora há pouco também, que ela está em outro conselho, não vai conseguir entrar no nosso hoje. Também aprovado. Bom, como o Almir disse... Está sem áudio. Joyce, você desligou seu microfone. Oi, não, é que me ligaram, aí caiu aqui, mas voltou já. Voltou. Como o Almir estava dizendo, a gente teve uma pequena inversão aí da ordem das pautas, em virtude do nosso conselheiro Murilo, ele trouxe uma pauta muito bacana, e aí a gente já vai abrir a palavra para ele, porque ele tem um compromisso, vai dar aula às 18h40, né, amigo? Então, a palavra é tua. Obrigado, Joyce. Só confirmar se você consegue me escutar bem. Sim, perfeito. Eu montei uma apresentaçãozinha aqui. Vamos ver, o Zoom, eu confesso para vocês que não tenho muito costume de usar ele, mas eu acredito que eu consiga fazer a apresentação aqui. Vamos ver se vai dar certo. A Joyce, acho que tem que só te autorizar. Acabou de aparecer aqui que eu não estou autorizado. Calma aí, eu acho que eu tenho que te pôr você como anfitrião, acho que você consegue, vê. Prometo que não vou aprontar nada. Tenta aí. Meu filho, porque outro dia eu participei de uma reunião que se você soubesse o que é que apareceu no meio de um monte de diretora de escola... Não, tem que cuidar mesmo. Tivemos um treco. Aí tivemos que interromper. Tem que estar com a tela selecionada antes, na hora de começar a compartilhar. Conta pra gente depois isso. Depois, agora. Tá. Os bastidores. Murilo, coloquei você como anfitrião. Vê se você consegue compartilhar. Vamos ver se vai agora. Foi. Você só me fala se chegou aí. Perfeito. USP na comunidade, tá belo?
Isso, então vamos lá, vou passar para vocês de uma maneira bem rápida. Ontem eu montei um prospecto, na verdade isso está acontecendo agora. Isso é um projeto que nós estamos desenvolvendo na USP como um todo, mas aqui em Pirassununga, por ser um campus, né, nós vamos ter oportunidade de trazer esse projeto que é USP na comunidade. Na verdade, é um conjunto de caminhões, são 3. Um é fixo em São Paulo e 2 vão rodar pelos campos onde tem a USP, então vai para São Carlos, Ribeirão, Campinas e aí vai. Aqui a gente tem uma foto real do caminhão hoje, tá? Então a inauguração dele foi hoje. Na verdade, funciona o seguinte: a USP traz a estrutura, ela manda a estrutura, aqui estão os 2 caminhões, um é saúde e educação e a outra é cultura e extensão. Então, toda a estrutura do caminhão, eu vou mostrar na foto aqui para vocês, do projeto, ela vem estruturada com mesas, cadeiras, vem todo um layout desenvolvido, e é justo para tentar. O objetivo do projeto é levar ações concretas da USP para a comunidade. Então, pode funcionar de 2 formas. Ou nós aqui do campus da FZEA propomos um projeto, por exemplo, naquele prospecto que eu mandei para vocês, tinha lá um de diversidade, que na verdade é mais voltado para a área de saúde, e tinha um de matemática, voltado para a área de cultura e extensão. Então, nós da FZEA podemos propor um projeto em parceria com vocês, ou a prefeitura, ou nós podemos propor um projeto. Eu apresento o projeto, o caminhão vem e a gente expõe esse projeto no caminhão. Como é que funciona? Aqui é o layout de um dos 2. Então, vocês podem observar que existe uma sala de aula, que seria para apresentação de algo cultural ou não, e 2 salas de reuniões e ou apresentações. Pode ser para atendimento médico, se for de saúde, e aí vai. E aqui tem, mais uma vez, o layout, como que funciona aquelas 2 salinhas. Então, isso é um caminhão que tem de carreta 35 metros, então é bem grande. Tá? Eu estive lá em São Paulo vendo ele, então é uma coisa que chama bastante atenção. E eu vejo como uma oportunidade legal, tanto de mostrar para a comunidade a USP, como apresentar algum projeto na área de cultura e extensão. Aí o que a gente precisa ver, Almir, você como presidente pode tocar isso para nós. Aqui está a foto que nós tiramos dele hoje. Vem um toldo na frente e ele fica desse jeito. Tá? Qual que é a contrapartida da prefeitura? A prefeitura precisa nos dar uma contrapartida. Qual que é? Um local com energia, né? Alimentação para os motoristas. Isso não é o fim do mundo, a gente conseguiria, de qualquer forma, isso não. E a estrutura com banheiro. Obviamente que a gente fecha um convênio com a prefeitura para dizer que está vindo, etc., para formalizar, mas isso é uma coisa simples. Então, a contrapartida seria essa. A USP ainda consegue, para mim, 10 bolsas de estudante durante os 15 dias para esses alunos ajudarem na logística, recebendo a pessoa, fazendo fila, seja lá o que for necessário. O que a gente precisa nesse momento para destravar isso? Porque não adianta a gente apresentar uma coisa e ficar travado. Nós precisamos formalizar um projeto. Aí, Almir e demais conselheiros, o que a gente precisa fazer? Será que eu faço uma lista de projetos que nós podemos apresentar e apresentamos ao conselho? Ou será que o conselho gostaria de bolar uma ideia para trazer? Por exemplo, oficinas. Nós podemos fazer oficinas de várias coisas. Tem conselheiros aí de várias artes, né? Oficina de circo, ou oficina de teatro, ou oficina de crochê, eu não sei. Nós podemos bolar algumas oficinas que aí seriam oferecidas pelos conselheiros e demais membros, ou eu posso trazer propostas. Por exemplo, é óbvio que fica mais limitada a parte de cultura e extensão, fica, mas uma exposição também poderia ser feita, poderia ser feita uma exposição. Eu sei que a gente tem peças muito bacanas guardadas em vários cantinhos aqui em Pirassununga, e a gente podia pensar. Então, na verdade, o que eu preciso? Eu preciso apresentar um projeto, a gente precisa ter um período mais ou menos definido, e eu levar para a nossa pró-reitora, olha, eu gostaria do ônibus nesse período, ou eu faço um levantamento de quem já entregou. Por enquanto, está super tranquilo. Por que está tranquilo? Porque foi inaugurado hoje. Para os próximos 2 meses, eu sei que já tem evento, ele fica de 12 a 15 dias numa cidade, ou menos, se a gente negociar, 15 dias é muita coisa. Mas a gente precisa ver, por exemplo, será que seria interessante trazer junto com a Semana Nenete? Será que seria interessante trazer numa semana à parte em algum outro evento cultural da cidade?
que seria legal? Colocar em que local nós levaríamos isso, né? Qual local teria uma estrutura? Então, agora, Almir, escutar vocês, obviamente não precisa sair uma decisão agora, mas nós não precisamos deixar para a próxima reunião para ter uma decisão. A gente pode, então eu quero que a FZEA traga propostas, ou, pera lá, eu tenho uma ideia bacana de uma exposição ou de alguns cursos que nós podemos usar a estrutura do caminhão, mas o curso vai ser pela prefeitura ou vai ser pelo conselho, e aí vai. Almira, é mais ou menos isso. Estou aqui para tirar alguma dúvida se tiver, mas a palavra está com você de volta aí. Obrigado, Murilo, pela contribuição. É super válido essa proposta. Inclusive, ontem, né, no grupo nosso do Conselho, a gente brevemente falou, a Joyce também se colocou ali, depois eu até vou pedir para ela falar um pouco mais. Ano de 2019, a gente teve um projeto similar, foi para uma outra empresa, e eles estacionaram uma carreta ali ao lado da FEPASA, mesmo que tem aquela parte dos banheiros públicos ali, por conta dessa questão de ter o ponto de energia, a utilização dos banheiros pelos funcionários que estão ali, enfim, trazendo esse trabalho, esse projeto. A única diferença foi que eles já trouxeram o conteúdo, como você disse, né? Na época eles trabalharam com cinema, né? Então ofereceram algumas sessões de cinema, era um público já estipulado, então a gente conseguia no máximo um número X. E aí a gente fez uma grande parceria entre a Secretaria de Cultura e a Educação, mais uma vez, né, que a Joyce e eu ali alinhamos. Eu fui atrás de transporte escolar e eu levava as turmas das escolas, tanto no período da manhã quanto no período da tarde, para utilizar aquela sessão que estava oferecida, porque infelizmente se deixasse mesmo aberto, ia ser muito pouco acesso, né, porque ele ficava durante o dia todo, desde a manhã até o final da tarde. E aí a gente conta com horário de trabalho, horário de comércio, as pessoas acabam não consumindo esse produto. Não sei se é o caso desse da USP, se ele pode ficar noturno também. Eu também vou abrir para os conselheiros depois colocarem as suas ideias, mas até a Joyce eu vou pedir para ela falar antes dos outros conselheiros, porque ela tem a experiência administrativa da cultura, porque depois isso acaba sobrando para essa esfera mesmo, né? Quem vai receber o produto, depois vai ter que cuidar disso. Leia-se a Secretaria de Cultura, junto com o Conselho, obviamente que pode estar nesse apoio, mas acaba sobrando para a parte pública mesmo, né? Que assina essa contrapartida, né? Como você diz, a prefeitura vai dar banheiro, vai dar eletricidade, então tem que estar ali alguém gerenciando. A minha experiência de ter recebido algo já direcionado foi melhor, porque assim, eu acredito que para as atividades que a gente está caminhando agora com o Conselho, que tem algumas sessões que a gente já vem falando, e aí tem lei que está sendo revista, tem que ser aprovada, ainda a gente não terminou esse processo. Eu acredito, tem artistas aqui do grupo que estão terminando suas contrapartidas da Léo Aldir Blanc também. Eu acredito que nós vamos ter um delay se a gente tiver que pensar em alguma outra coisa, alguma outra proposta. Né, gente? Estou aqui colocando minha parte, tá? Vocês, conselheiros, estão aí presentes. Claro que podem trazer ideias de vocês, contribuições de vocês. Como o Murilo disse, né, Rosinei, seu microfone está aberto. Tem bastante conselheiros aí que, de repente, não, eu tenho uma ideia aqui que já está pronta no papel, é só pedir. Então, eu vou pedir só para a Joyce falar a experiência dela também com a mesma empresa no passado, não, 2019, e porque ela vai trazer esse olhar, o que foi de positivo, né, nesse sentido de assim, olha, é isso aqui que a gente tem, só traz o público. E aí, é isso, Joyce, me complementa aí, por favor. Sem Joyce, seu microfone está mudo, tá? Mas aproveitando, Joyce, isso que o Almir falou, só aproveitando o gancho, nós podemos tentar propor alguma coisa pronta. Por exemplo, naquele exemplo que eu passei para vocês, a gente pode falar com o pessoal de São Carlos, nós podemos falar com o pessoal de Ribeirão, daquele programa de diversidade, USP Diversidade, inclusão. A gente pode. Nós podemos aproveitar a estrutura do caminhão para alguma coisa da cidade, que talvez seja importante, ou nós podemos tentar trazer algumas propostas. Isso não tem problema. Joyce, obrigado. Beleza. Bom, fantástico. Desde o início que eu vi, achei maravilhosa a ideia. Como o Almir disse, a carreta da Caidu, que veio pelo PROAC, foi muito 10, assim, sensacional. Tivemos comentários super positivos a respeito. Pelo tamanho da carreta, eu continuo achando, não consigo visualizar outro espaço a não ser na FEPASA, que é um local mais central, onde a gente tem acesso à energia, acesso a banheiro,
É um local ali que dá para adequar a carreta, ela pode ficar os 15 dias parada ali, que não interfere em logísticas, né, de transporte, essas coisas. Então, seria um lugar bacana. E também acho que a gente podia... a minha pergunta é, quanto tempo a gente tem para apresentar essa proposta? E você citou, por exemplo, a Semana Nenete, que é julho do ano que vem. Essa carreta, ela tem programação para o ano que vem também? Ou não? Ou tem que ser esse ano? Ô, Joyce, é um projeto contínuo. É um projeto contínuo. Obviamente que esse é um momento que está fácil de agendar. Depois que ele ficar, provavelmente, ele, além de ser contínuo, ele vai ficar fixo em alguns lugares, por exemplo. Se tiver, então a USP recebeu esse caminhão e, teoricamente, ele não vai embora. O primeiro contrato, que na verdade é o seguinte, a USP optou por locar esses caminhões em vez de comprar, porque saía mais barato, questão de manutenção e etc. Esse primeiro contrato é por 3 anos. Mas a ideia é sempre renovar o contrato. Por que foi feito o contrato, Samanta, não foi comprada a carreta? Porque junto com o contrato de locação, vem um motorista, vem a manutenção da carreta, que não é fácil, caminhões, etc. Então, é um contrato de locação. Só que está locado por 3 anos e deve renovar sempre. Então, não existe problema nenhum. Legal, não é uma coisa tão provisória. Porque Não. senão era uma coisa de a gente correr atrás do cavaco para parir um projeto para um negócio que vai embora em dezembro. Não. É um projeto para ser bem feito, para marcar. Nossa, que marcar. bom. Óbvio, né? É muito ruim quando a gente faz um projeto muito a longo prazo. Daqui 2 anos. O legal é já ir programando com calma, dentro de uma viabilidade para não sair atropelo, pensar num calendário. O que eu pensei, Joyce, Almir, Samanta, quais são as datas importantes cultural para Pirassununga? Por isso que eu dei o exemplo da Semana Nenete. Eu, por estar em Pirassununga há pouco tempo, 8 ou 9 anos, eu não conheço todos o cultural da cidade. Né? Eu sei que tinha uma semana italiana também, que não sei se ainda está tendo ou não, nunca mais ouvi falar. Eu sei que tem algumas datas importantes, de pessoas importantes, Cacilda Becker, e aí vai, que talvez a gente poderia tentar montar alguma coisa, mas as ideias estão lançadas, a gente tem tempo. A palavra está com vocês de volta. Eu estou sem áudio. Eu achei a ideia maravilhosa, acho que a gente tem que aproveitar a oportunidade, sim. Vamos bolar alguma coisa. Eu já também acho que a gente tem que agregar aí o máximo de atividade, são 15 dias, dá para fazer bastante coisa bacana. Eu tenho só uma pergunta. Essa informação pode ter sido dada na hora que eu levantei para atender a porta, porque tocaram aqui em casa, então eu peço desculpa se eu estiver perguntando alguma coisa que a gente já falou. A USP recebe o projeto para ser executado nesse caminhão, né, que vai receber essa proposta. Vou fazer um exemplo aleatório. Eu posso dar uma oficina de bordado em papel, que é uma parte que eu sei fazer por conta de figurino, então eu ofereço isso. Aí isso vai ser oferecido para a comunidade, as pessoas vão ter acesso, e para as pessoas, acredito eu, é gratuito. A prefeitura tem que dar aquela outra parceria, que é viabilizar para que as coisas aconteçam. O profissional em questão que está oferecendo, ele também está oferecendo o trabalho dele de forma gratuita? Tá, entendi. Nada impede de buscar recursos de fontes externas para bancar esse profissional, inclusive a questão de material, nada impede. Eu não sei nem se o Fundo Cultural da Prefeitura pode, às vezes dentro do projeto, financiar essa parte de material e da palestra, isso pode. Era aí que eu ia chegar e perguntar, porque às vezes pode ser algum edital que o conselho... O que a USP fornece? Fornece a carreta, a estrutura da carreta, e vai conseguir os bolsistas para mim durante o período. Né? Aqui na questão do distanciamento social, o que a USP exige é o seguinte, Roseli, o que tiver em vigor tem que ser respeitado. Se falar não pode ser dentro da carreta, tem que ser na área externa, aí a gente vai ter que fazer na área externa, e aí a gente vai ter que se adequar ao que o governo do estado e a prefeitura estiver fazendo. Né? Mas do jeito que estão as coisas, eu acredito que não vai ser uma dificuldade, infelizmente. Vou ser sincera, eu acho que não, porque se eu não me engano, já está liberado os espaços públicos, a gente já está trabalhando com 100% de capacidade. Eu não sei se ainda saiu, se já saiu o decreto municipal ou não, mas seguindo Dória, já está liberado, assim.
Só porque quem olha pela ciência sabe que a gente ainda vai ter aí uma questão com a Delta, justamente porque está abrindo tudo. Então, se em algum momento voltar atrás e tiver outra questão para né, para a gente cumprir de orientação, a gente Cumpre. vai ter que voltar de novo. Sim. Bacana, vamos fazer um projetinho Bom, aí, em Muriel, resumo, Joyce, o que eu preciso de resposta? Se vocês querem propostas nossas, ou eu posso fazer essas propostas após, se não acontecer nenhuma aqui do conselho, tá? É legal a gente fazer uma programação para 15 dias, e não pode ser uma programação assim, de 8 às 10 tem programação, e o resto do dia a carreta não tem nada. A gente tem que bolar, a gente pode colocar entre um evento e outro, falar um pouco sobre a USP, sobre vestibular, pensando nos alunos de ensino médio de escola pública. Eu posso fazer um workshop de capacitação de docente em ambiente virtual. A gente pode ir bolando algumas, não precisa ser só um tema fixo. A gente precisa ter, sim, uma programação. E não necessariamente precisa ser 15 dias. A gente pode chegar, para nós é 3 dias e está ótimo. A gente vai fazer a proposta e é isso. Nessa carreta da Cultura e Extensão, a USP vai fornecer para as pessoas que fizerem as oficinas e tudo mais algum tipo de certificado, Murilo? Isso é fácil da gente conseguir, Samanta. É legal, porque parece que não, mas aqui no interior isso vale muito quando você fala que a pessoa vai fazer um curso. Se não vier lá de São Paulo, eu, como presidente da Cultura e Extensão aqui da FZE, eu posso emitir um certificado. Legal, bom saber. Porque isso entra para o currículo das pessoas, é super bacana. Não, sim, sem dúvida. Paulo não, isso é possível, isso não é problema. Ô, Joyce, eu tenho mais 5 minutos. Tá, Paulo, vai. Aproveitem do Murilo, gente, depois a gente fica debatendo sobre. Boa noite, Murilo. Murilo, eu tenho uma dúvida. De todas essas atividades que seriam propostas, tem que seguir uma espinha dorsal que integre todas elas, ou são atividades aleatórias, não presas por exemplo, a um tema específico? Não, nós podemos ter oficinas diferentes. A única coisa é que são 2 carretas. Ou a gente pede as duas, a de saúde, ou a de cultura e extensão, ou a gente pede uma delas. Nós não podemos pedir a estrutura da saúde e fazer atividade de cultura e extensão. É só isso. Então, dentro da cultura e extensão, nós temos um leque enorme, né? Um leque enorme de coisas. Que aí a gente pode misturar as palestras, como eu falei, na parte de extensão, de capacitação de docente, de alunos para vestibular, etc., junto com a parte cultural, sem problema nenhum. Perfeito. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida para tirar com o Murilo, para a gente poder liberá-lo? Eu acho que depois a gente consegue, né, dialogar sobre isso também. E o horário noturno também é permitido, Murilo? Que você falou da questão da programação ser completa, né? Mas pode ter noturno ou não? Não existe problema nenhum, é negociável, viu, Almir? Porque, como Finais eu falei, de semana também. Por isso que a USP optou por terceirizar isso, porque aí toda essa questão legal do motorista, da estrutura, etc., é tudo resolvido pela empresa. É uma questão de fazer o planejamento e mandar bala. Porque acho que nós vamos ter que fazer Almir, você sabe que comigo não tem frescura. Pode mencionar no WhatsApp a hora que for, chama, a gente vai conversando, vai resolvendo. Se algum dos conselheiros tiver alguma ideia de projeto, meu celular, a Joyce tem meu WhatsApp também, pode passar para vocês. A gente vai debatendo e tirando as dúvidas. Pintou dúvida, vamos chamando. Vai ser lindo, nós vamos lotar essa sua carreta. Tomara. O que mais a gente quer. É um projeto que pode dar uma visibilidade bacana para o Conselho, pode trazer um retorno legal para a sociedade e traz a USP, que é o objetivo do projeto mesmo. O Paulo escreveu no chat, aqui. Se é o ano. Ele falou que é o início agora, Paulo, mas vai ficar permanente, né? Né, Murilo? O primeiro processo que foi assinado, o contrato, foi assinado essa semana para 3 anos. Então, o projeto não acaba antes de 3 anos. Desculpa, eu perguntei porque eu estou num grupo pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo, da Univesp, e nós, todo final de semestre, temos que apresentar um projeto. E o projeto que a gente está desenvolvendo nesse semestre é para levar atividades pedagógicas e lúdicas para crianças com deficiência audiovisual. E não sei, né? Eu pensei em falar com o grupo que a nossa contrapartida do projeto seria, inclusive, estar participando, se pudesse, se coubesse dentro da proposta da carreta,
algo no sentido de levar essa informação, né? Que aí Não nós cabe, contribuindo. é aberto, Paulo. Inclusive, quanto mais unidades ou pessoas, grupos estiverem junto conosco, ótimo. Obviamente que a gente precisa ter uma organização. A minha ideia é colocar o conselho na organização e ir agregando tudo, Paulo. Acho que encaixa perfeitamente, sem problema.